Sou José Manuel Castro, advogado dos Médicos pela Verdade. E dirijo-me a todos que me ouvem e veem nesta circunstância particularmente grave de ataque dos direitos, liberdades e garantias de todos os portugueses, para, na medida do meu modesto contributo, dar alguns esclarecimentos e, eventualmente, aliviar algumas consciências sobre tudo quanto tem sido dito, particularmente desde a conferência de imprensa do Sr. Primeiro-Ministro de anteontem. E começo por citar o diploma que, felizmente, ainda nos vai regendo. A Constituição da República Portuguesa. Muito se tem dito sobre a limitação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. E convém esclarecer que logo no seu artigo 19, a Constituição define que os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou estado de emergência, declarados na forma prevista na Constituição. Ora, nós não estamos nem em estado de sítio, nem em estado de emergência. Estamos naquilo que se chama uma figura híbrida, digamos assim, estado de calamidade. Portanto, o estado de calamidade, que nem sequer tem respaldo constitucional, não pode limitar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Primeira situação que deve ficar clara. Ainda não foi decretado o estado de sítio, nem o estado de emergência, nos termos da Constituição. Portanto, em relação a esta resolução 88A, que neste momento está em vigor, e já falarei no que se perspectiva a partir do dia 1, não pode haver, de forma nenhuma, limitação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. E é isso que se passa. É isso que se passa em concreto quando se vem ameaçar com multas, também já abordarei esse tema, se vem dar um poder quase indiscricionário, quase ilimitado às polícias, que não está previsto em lado nenhum. Aliás, não só não está previsto, como está proibido. E se vem, principalmente por intermédio dos órgãos de comunicação social, desenvolvendo uma autêntica campanha de terror e medo para aceitar para a população aceitar que não está esclarecida, nem tem que estar, nem toda a população é jurista ou médica, sobre estas matérias, para se despirem completamente dos seus direitos e os entregarem ao Estado. Sobre, está claro, a capa sanitária. Bem, o artigo 19, portanto, da Constituição da República Portuguesa, começa logo por definir quais são as situações concretas em que podem ser limitados os direitos, liberdades e garantias. Estado de sítio ou emergência. Calamidade, não. Portanto, está afastado. Depois, o artigo 22, inclusive, da Constituição, inclusive, responsabiliza o Estado e as demais entidades públicas civilmente, portanto, no sentido de pagar indenizações às pessoas que se sintam afetadas, etc., por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que resulta a violação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Portanto, os agentes que sem base legal, se preparem para atuar da maneira talvez leviana no cumprimento daquilo que eu vou chamar, desculpem, o puro obscurantismo jurídico que o Sr. Primeiro-Ministro trouxe para as televisões, são responsáveis civilmente, podem ter que pagar indenizações. É uma ressalva que convém frisar, está aqui na Constituição, não estou a inventar nada, e nesta Constituição que está em vigor. Está claro que também está consagrado o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, no seu artigo 20, quer isto dizer, em termos, digamos, perceptíveis, que as pessoas podem e devem recorrer aos tribunais, que por enquanto ainda se regem por estas leis e por esta Constituição, para fazer valer os seus direitos. E depois existe uma série de outros artigos que o direito à integridade pessoal, à liberdade, aos direitos pessoais, ao desenvolvimento da personalidade, uma série de artigos que estão aqui plasmados na Constituição
e que toda a gente, penso eu, conhecerá, a garantir a dignidade pessoal das pessoas, etc., a liberdade, toda a gente conhecerá, e que, portanto, neste momento, nem sequer, que isto não é propriamente, não venho aqui fazer um discurso, não venho, é apenas uma breve alocução, que podem, estão em vigor e devem ser defendidos pelas pessoas nos tribunais, que por enquanto ainda se regem por estas leis. E agora vamos à mensagem mais imediata. Foi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que as pessoas que não cumpram estas recomendações, por enquanto recomendações, a partir do dia 1, provavelmente lei, mas já lá iremos, podem ter que responder por multa no valor de 500 euros. Isto são disparados sem pés nem cabeça. E lamento que um Primeiro-Ministro de um Estado de Direito, que até é formado em Direito, anda a dizer estes disparados. Das duas, uma. Ou não sabe o que está a dizer, o que é grave, ou está a agir de má fé, o que ainda é mais grave. E isto por um motivo muito simples. Já o Sr. Primeiro-Ministro não definiu se está a falar de coimas ou multas, o que é completamente diferente. É que uma multa é uma sanção penal, uma coima é uma sanção administrativa. Depois, porque se for uma multa, não é o Primeiro-Ministro que vai, como é lógico, que vai definir, mas é o juiz, eventualmente, em certo julgamento, se houver julgamento de alguma coisa, que definirá. Portanto, vou calcular que o Primeiro-Ministro estava a referir a uma coima. Mas as orientações e os conselhos não são direito, não são normas, são isso mesmo, são orientações. Olha, é exatamente a mesma orientação do género que no verão a DGS dava antigamente às pessoas para os miúdos usarem creme solar na praia. O valor é o mesmo. Portanto, bem está de ver que qualquer orientação não tem qualquer potencialidade para uma coima de 1 euro, quanto mais de 500 euros. Lamento que as pessoas estejam a ser atiradas para este obscurantismo, jogando com o seu desconhecimento da lei, exatamente por quem tinha a obrigação de zelar pelo normal funcionamento das instituições democráticas, como é o caso do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo. Não parece que esteja a fazer. Pelo contrário, parece que está a desfazer, a não fazer, a espalhar a confusão e o caos. Portanto, como advogado dos médicos pela verdade, e a doutora Margarida já falará depois de mim, certamente esclarecendo muito melhor estas situações em termos clínicos e tudo isto, só tenho a dizer-vos. Sinceramente, não tenham medo de coimas porque não as vão pagar. E ainda menos de multas porque não vão ser condenados nelas. Isto até ao dia 1. Ou, pelo menos, até a alteração legislativa mais de fundo que o Governo já prepara juntamente com o PSD. Porque eu não estou aqui para fazer política, nem política partidária, mas as coisas têm que ser ditas e, portanto, é este Bloco Central que vai realmente procurar estabelecer em termos mais definitivos este caos legislativo que aí anda para atropelar, fazer simplesmente desaparecer os direitos das pessoas. As ações, as pessoas devem recorrer aos tribunais, ou não devem estar paradas, ou com ações populares, ou com providências cautelares, mas bem feitas, tecnicamente bem feitas. Porque o direito não é, ao contrário do que às vezes possa parecer, não é só dizer, olha, não gosto porque não quero, porque não acredito no governo. Não é isso. As coisas têm que ser sedimentadas. Não é? Mas ou com ações administrativas, ou com ações de menores, mas os tribunais, na minha opinião, devem ser chamados ativamente, nesta crise, a intervir pelos cidadãos. Porque os tribunais, ao contrário dos políticos, os juízes estão obrigados a cumprir a lei. Um político pode vir para a televisão e dizer os maiores disparates com a maior cara de pau, não está obrigado, digamos assim, a nenhumas normas. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Os juízes não é bem assim. Portanto, neste momento, o único farol que ainda temos para procurar manter a nossa sanidade mental e a nossa liberdade individual serão os tribunais. Quanto ao uso obrigatório das máscaras a partir, provavelmente, do próximo mês,
e da aplicação Stay Away. Stay Away Covid. Começo pela última parte. O Sr. Primeiro-Ministro vai dizer um disparate inominável, que a polícia ia fiscalizar os telemóveis das pessoas. Isso é totalmente absurdo e, mais uma vez, estranho. Como é que se pode dizer uma coisa dessas? Eu devo dizer que a fiscalização policial, neste momento, como está configurada, e bem, é limitada, em princípio, a suspeitos de crimes, a pessoas envolvidas em situações, pronto, criminais, ou enfim, que justifiquem essa devassa, e está sujeita, à partida, à emissão de mandados, ou de revista, ou de busca, por um juiz. Ninguém pode chegar aqui ao pé de mim e dizer: olha, mostre-me lá o seu telemóvel. Isso é completamente impensável. E sim, seria o terror institucionalizado. Só seria qualquer polícia, porque está mal disposto ou bem disposto, vir ter com o cidadão, o simples cidadão, que nunca fez mal a ninguém e nunca teve nenhum processo judicial, e ter que lhe passar o telemóvel para a mão para ele vasculhar toda a sua intimidade e toda a sua vida privada. Isso é absolutamente impensável. Quer com esta legislação, quer com qualquer legislação futura. Qualquer cidadão, e quero deixar isso bem claro, não é obrigado a dar o telemóvel a ninguém, a nenhum polícia, a nenhuma entidade policial. Ninguém. A não ser, está claro, aquelas pessoas que estão envolvidas em processos criminais, no âmbito de processos criminais, com mandatos específicos para o efeito. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da autêntica caça à pessoa. Ou seja, segundo esta sinistra concepção, todos os cidadãos passam a ser suspeitos. Todos. Todos. E a ser alvo de buscas pessoais na sua vida privada, sem qualquer mandato por qualquer polícia que pode pura e simplesmente apetecer fazê-lo, com uma arbitrariedade total. Isto não é possível. Eu francamente chego a pensar, se na Coreia do Norte haverá esta norma. Acho que até lá terá um bocadinho mais de rigor nas coisas. Isto, portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro disse é pura e simplesmente indescritível e impraticável. E aí só tenho a dizer às pessoas, pura e simplesmente, não mostrem telemóvel. Quem quer que ponha, quem não quer, não ponha. Eu não estou a dizer para as pessoas não porem a tal aplicação. Estou a dizer uma coisa completamente diferente. Não são obrigados a mostrar absolutamente nada. Zero. Quanto à máscara. A máscara meterá, quando for obrigatório, neste momento é uma simples recomendação, portanto, é mais uma, e quero deixar mais uma vez claro que recomendações e orientações em direito são zero. Mas, quanto à máscara, quando isso for obrigatório na via pública, isso virá bolir outra vez com questões relativas aos direitos de personalidade e aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que não é o facto de uma maioria simples, porque tudo indica que isto vai ser aprovado por maioria simples, nem sequer qualificada será, que estas normas serão aprovadas por maioria simples. Maioria simples que poderão revogar esse direito à sua individualidade e personalidade, e até outras questões que se metem com o uso indiscriminado da máscara, como o próprio direito à saúde. Portanto, mais uma vez, os tribunais, pelas ações próprias, me parece, neste caso, poderá ser a previdência cautelar, mas atenção que as previdências cautelares têm um alcance muito específico. Mas pronto, agora só estou aqui a falar em tese. A previdência cautelar, as ações populares, ou quaisquer outras ações administrativas, ou cíveis, ou penais, ou até de menores, depende dos casos em concreto, mas mais uma vez os tribunais serão chamados a dar o seu contributo para sairmos desta crise. Portanto, como eu disse, eu só venho dizer-vos em síntese que ninguém é neste momento obrigado a respeitar absolutamente nada disto, e quando quer dizer nada disto, quer dizer o uso obrigatório das máscaras na rua, e muito menos mostrar o telemóvel à polícia. Aliás, isto nem nesta fase, nem em fase nenhuma. Mesmo que apareça uma lei a decretar esse disparate, depois vai ter uma série de problemas na sua aplicação, porque nenhum código, e os códigos que regem essa matéria, reparem, só o Código de Processo Penal e o Código Penal, portanto, são códigos para crimes, não para cidadãos comuns e inofensivos, que apenas querem viver a sua vida, mas nenhum código prevê que essa situação possa ser feita de uma forma tão arbitrária e quase diria selvagem. Portanto, ninguém é obrigado a mostrar telemóveis. Ninguém, neste momento, é obrigado a usar máscaras indiscriminadamente na rua. Ninguém é obrigado a obedecer
a ordens que limitem os seus direitos, liberdades e garantias. Nem ninguém é sequer, como é o caso, pelos vistos, obrigado a abdicar da sua própria personalidade. Uma última palavra para os médicos pela verdade. Os médicos pela verdade estão a fazer um trabalho social importantíssimo. São eles que dominam a lesis artis, são eles que dominam a ciência, são eles que dominam, ao fim e ao cabo, o problema que alegadamente está na base de toda esta paranoia, que é a doença. Portanto, são os médicos que corajosamente não têm tido medo de mostrar a cara, e são médicos, como qualquer cidadão, e também está aqui na Constituição da República Portuguesa, como qualquer cidadão, tem todo o direito, assim como os seus colegas, que, enfim, perfilham de opiniões científicas diversas, de exprimir a sua opinião. São pessoas na plenitude dos seus direitos cívicos, portanto, não têm qualquer limitação ao exercício dos seus direitos, e quer os médicos que perfilham das opiniões, digamos, oficiais sobre esta matéria, quer os que não perfilham, têm toda a liberdade para expressar. Por enquanto, não é? E vamos crer que isso não vai mudar. São questões científicas, são questões que ultrapassam, obviamente, o conhecimento do comum dos mortais. São questões que, infelizmente, têm sido banalizadas pelos políticos e utilizadas num discurso a nível da taberna, mas que, e quando quer dizer a nível da taberna, quer dizer exatamente um primeiro-ministro vir dizer para a televisão com grande despedor: ou vocês mostram o telemóvel ou pagam uma coina de 500 euros. Isto é ao nível da taberna. É este o discurso a que a população está sujeita nos média. E é este o discurso que também tem que acabar, ou pelo menos tem que deixar de acreditar. Mas, portanto, só para concluir com os médicos pela verdade, eles estão num debate científico, entre colegas. Esse debate não pode ser de maneira nenhuma, não pode, nem tem que ser limitado ou abafado. Não vamos voltar ao tempo de Galileu, espero, apesar de me parecer que os tempos de Galileu, se calhar, já eram mais avançados do que este sinistro ano 2020, e, portanto, só tenho que saudar e agradecer aos médicos pela verdade todo o bom trabalho e todo o válido e precioso trabalho que têm desenvolvido na sociedade portuguesa e que espero que continuem a desenvolver, porque os portugueses muito, muito precisam deles. Nada mais tenho a dizer. Muito boa tarde. Boa noite a todos. Comunicado dos Médicos pela Verdade de Portugal. É já conhecida a posição dos Médicos pela Verdade de Portugal no que concerne ao uso generalizado de máscaras. Sobeja e exaustivamente documentada em sucessivas publicações devidamente referenciadas e fundamentadas nas nossas páginas do Facebook e MeWe e no nosso blog, é claro o contraste com a ausência de evidência científica que suporta as medidas preconizadas. Perante a declaração de estado de calamidade e a perspectiva futura da formalização da obrigatoriedade do uso de máscara na via pública, têm os Médicos pela Verdade Portugal, quer enquanto cidadãos, quer como o garante da legis artis na sua prática clínica, o dever de informar e reiterar a sua oposição a tal medida a bem da nossa saúde coletiva. Acerca das questões legais, já se pronunciou o nosso muito caro Dr. Castro. Compete agora aos Médicos pela Verdade de Portugal a expor as razões clínicas e a evidência científica que sustenta a sua absoluta reprovação de tais medidas, não só pelo facto das mesmas constituírem um atentado aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses e um risco acrescido para a saúde física, mental e social de todos nós, mas também pela vacuidade, a insensibilidade e o total desrespeito pelo real tecido cultural, social e económico do nosso país.
Uma meta-análise de maio de 2020 sobre a pandemia à influenza vírus, publicada pelo CDC Europa, demonstrou que as máscaras faciais não tiveram qualquer efeito, nem como proteção individual, nem no controle do contágio. 2. Um estudo cross-country levado a cabo pela Universidade de East Anglia demonstrou que a obrigatoriedade do uso de máscara não trouxe benefícios significativos, antes contribuiu para o aumento do risco de infecção. 3. Um artigo de revisão do professor Carl Hennigan, de julho de 2020, publicado pelo Oxford Center of Evidence-Based Medicine, concluiu que não há evidência da eficácia do uso de máscaras de pano contra a infecção ou a transmissão do vírus SARS-CoV-2. 4. Um estudo de 2015, publicado pelo British Medical Journal, comprovou que as máscaras de pano são penetradas por 97% das partículas e podem aumentar o risco de infecção por retenção da umidade e ou pelo seu uso repetido. 5. Uma revisão de abril de 2020 pela Norwich School of Medicine permitiu concluir que a evidência não é suficientemente forte para apoiar o uso generalizado de máscaras faciais, mas suficiente para suportar o uso de máscaras por indivíduos particularmente vulneráveis quando em situações transitórias de alto risco. 6. Há evidências recentes de que o SARS-CoV-2 é transmitido maioritariamente em ambientes fechados e por gotículas e aerossóis menores, mas devido à porosidade da malha da maioria das máscaras, mesmo as de maior segurança e de malha mais apertada, e devido ao seu incorreto uso, mais de 90% dos aerossóis contornam ou penetram as máscaras, contaminando facilmente e em poucos minutos a atmosfera de uma sala de médias dimensões. 7. A OMS admitiu recentemente à BBC que as alterações às orientações para o uso de máscaras não se deveram a novas evidências, antes a lobby político. 8. Uma análise do CDC dos Estados Unidos, levada a cabo em vários estados durante o mês de julho de 2020 e publicada no Morbidity and Mortality Weekly Report daquela instituição, revelou que 85% das pessoas infectadas pelo novo coronavírus relataram usarem regularmente máscara. 9. O uso de máscaras por um período prolongado não é inofensivo, como demonstram várias evidências publicadas pela OMS, pela Universidade de Leipzig, pelo Instituto Ambiental de Hamburgo e segundo o Sistema Europeu de Alerta Máximo, o RAPEX, em que se documentam casos de dificuldade respiratória, intoxicação por dióxido de carbono, lipotímias, paragem cardíaca, erupções cutâneas, compromisso no desempenho escolar, consequências psicossociais moderadas a graves e também repercussões ambientais a prazo. Assim, conclui-se que o uso de máscaras faciais em sociedade pode ser eficaz em algumas circunstâncias, mas atualmente existe pouca ou nenhuma evidência que apoie a proposição da obrigatoriedade generalizada, nomeadamente em espaço aberto. Se o vírus SARS-CoV-2 for realmente transmitido por aerossol, é improvável que as máscaras ofereçam proteção com maioria de razão em relação às máscaras de pano. Pelo exposto, as autoridades de saúde não deveriam presumir ou sequer sugerir que as máscaras, principalmente as de pano, contribuem para a redução da taxa de infecção ou do risco de contágio. Por conseguinte, uma máscara é um dispositivo médico e não um adereço de moda, tampouco um objeto mágico, muito menos milagroso. B. O uso leviano de máscaras por quem não tem treino ou compreensão é mais nefasto que benéfico. C. Usar uma máscara é um ato médico
de exclusiva responsabilidade e indicação clínicas, dimanando da relação médico-doente e não da opinião de um qualquer guru. O uso de máscaras prolongado, com maioria de razão fora do contexto hospitalar, acarreta riscos, apesar dos eventuais benefícios, pelo que não pode ser imposto por decretos estritamente fundamentados em medo, travestido de prudência e ou tendo por objetivo o controlo disfarçado de proteção. O livre-arbítrio ainda é o que era e o seu exercício devidamente esclarecido um direito inalienável. Assim, e em conclusão, os médicos pela Verdade de Portugal estão preparados para fundamentar tudo o que defendem, dissipando quaisquer dúvidas quanto à sua integridade, competência e reta intenção. Os médicos pela Verdade de Portugal estão disponíveis para conversar, esclarecer, facultar a informação de que dispõem e apresentar alternativas aos vários grupos parlamentares e demais autoridades nacionais para que possam votar e guiar os destinos do país em consciência, honrando o abril e os direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República Portuguesa. Os médicos pela Verdade de Portugal dizem não. Não à obrigatoriedade do uso generalizado de máscaras na comunidade, por não haver evidência científica que o sustente tal imposição. E porque hoje e sempre o nosso moto é e será primo non nocere. Disse, muito boa noite a todos.